Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite a todos vocês, a todas vocês. Hoje eu quero pedir a todos, pedir a todos que pudessem acompanhar essa live com o nosso querido companheiro Fernando Haddad. Nós vamos conversar um pouco sobre a situação política do nosso país, vamos falar um pouco também sobre a questão da pandemia do coronavírus. O Haddad não precisa de apresentação, todo mundo conhece. Haddad foi ministro da Saúde, o ministro da Educação do governo Lula e do governo Dilma. É responsável por boa parte das mais importantes políticas que foram implementadas no nosso governo na área da educação. Foi também prefeito de São Paulo e, sem dúvida, uma das administrações mais inovadoras, mais criativas que nós já tivemos entre as cidades brasileiras, e também foi o nosso candidato na última eleição presidencial, teve mais de 47 milhões de votos, isso representou 44% dos eleitores, e hoje, sem dúvida, se nós estivéssemos diante de uma nova eleição, que tivesse de um lado o Haddad e do outro lado o Bolsonaro, certamente nós teríamos um resultado diferente. Então, eu queria começar agradecendo ao Haddad por ter aceito aí esse nosso convite para participar dessa transmissão ao vivo e para nós conversarmos sobre algumas coisas muito relevantes para o nosso país. Humberto, boa noite a você, aos nossos seguidores todos que nos acompanham. Momento difícil do país, a oposição está dando uma grande contribuição para o país. Infelizmente, ao contrário do governo, que só dá maus exemplos, mas nós estamos ali com toda a garra, tanto na Câmara quanto no Senado contando com o teu prestígio, com a tua lucidez, os nossos companheiros que estão fazendo a diferença, aperfeiçoando leis, aprovando leis que procuram resguardar a população em geral e os mais vulneráveis em particular. Então, eu queria te saudar, em primeiro lugar, te cumprimentar, te dar os parabéns pelo trabalho no Senado e dizer que é uma honra muito grande estar aqui com você no dia de hoje, podendo conversar com as pessoas e podendo também entender melhor, né, o que se passa. Você tem muita informação do Senado, você acompanha tudo milimetricamente e é bom a gente poder expandir esse teu conhecimento para que mais pessoas possam ajudar o Brasil e as famílias brasileiras. Então, muito boa noite para você também. A gente podia... Beleza, muito obrigado. Eu acho que a gente podia começar discutindo as coisas mais recentes que estão acontecendo no Brasil. A mais recente foi essa substituição do ministro Mandetta. Certamente nós vamos conversar aqui sobre todas as limitações da gestão dele, da atual, quer dizer, da que foi até agora a administração do Ministério da Saúde. Vamos falar também sobre o novo ministro, o que é que se pode esperar, mas certamente cabe uma avaliação, independentemente dos erros, dos equívocos que foram cometidos nessa gestão, mas uma avaliação sobre a posição que tomou o presidente da República de fazer essa mudança nesse momento. A pergunta que eu faço para você, você como presidente da República, mesmo que tivesse um ministro que você pudesse fazer algumas restrições, na verdade as restrições que estão sendo feitas são equivocadas, você consideraria uma posição responsável demitir aquele que estaria coordenando todo esse processo de enfrentamento ao coronavírus em meio a essa guerra que nós estamos enfrentando no Brasil? Olha, Humberto, você foi ministro da Saúde e você sabe o tamanho que tem aquele ministério e você sabe as dificuldades de articular os serviços municipais, os serviços estaduais e os serviços federais, mais o compartilhamento dos recursos do SUS. Isso não é uma operação simples e não é uma operação que possa caber
a um amador, alguém que não tem nenhuma experiência de gestão. Veja você, o Mandetta começou no ministério junto com o Bolsonaro. Foi o primeiro ministro da Saúde escolhido pelo Bolsonaro. E estava aí há mais de um ano fazendo um trabalho. Longe da perfeição, mas não só por culpa dele. É um governo equivocado no seu todo. Então, é muito difícil que a parte se sobressaia ao todo quando você tem teto do gasto, quando você tem o desmonte do SUS. E o SUS já vinha sendo desmontado pelo Bolsonaro desde o Mais Médicos. E ele herdou e manteve a proibição de expandir o gasto em saúde. Então, o Bolsonaro tomou uma decisão política muito complexa, que é manter o congelamento de investimentos em saúde, e, para piorar tudo, determinou ao seu ministro, que aceitou, desmontar o Mais Médicos, justamente no momento em que o mundo inteiro está atrás de médico. O mundo inteiro quer médico, né? Virou um bem escasso, um profissional escasso. E ele mandando embora os médicos. E o Mandetta fez isso. Quando a crise se agrava, eu acho que o Mandetta percebeu, né, que naquela atuada eles iam entrar numa fria muito grande, colocar o país em risco. Então, o que fez o Mandetta? Ele que vinha desafinando, né, desafinando a viola, ele percebeu que o problema era grave e, paulatinamente, foi adotando uma posição mais responsável, basicamente atendendo a orientação da Organização Mundial da Saúde, e não só dela. Os países do mundo inteiro estão adotando, depois, com alguma relutância, alguns, sem relutância, outros, estão adotando procedimentos que são considerados os únicos capazes de refrear a pandemia e não implodir o sistema de saúde, que pode colapsar se nós tivermos uma explosão de casos. Então, o Mandetta, depois de vários equívocos, ele começou a tomar medidas que eram condizentes com a gravidade da situação e, de certa maneira, contraditórias com essa loucura que são as diretrizes do próprio presidente, que não entende nada do assunto, como de nenhum outro, mas saiu a prescrever remédio, a dizer como é que tinha que ser, a renegar a ciência. Ele começou a agir como se fosse um grande especialista em epidemias, né? E nós sabemos que o Bolsonaro ele não tem alfabetização mínima em política pública. Ele nunca aprovou um projeto, ele nunca se interessou em participar de uma comissão, nunca emendou um projeto que ele achasse meritório. Enfim, é uma pessoa muito problemática. Mas, enfim, ele deveria chamar quem entende e seguir as diretrizes básicas. Isso não aconteceu. Então, criou-se uma situação inusitada. Um ministro com aprovação popular na sua área e um presidente impopular. A ponto de, segundo uma pesquisa divulgada ontem, 64% dos brasileiros se manifestaram contra a decisão do Bolsonaro de trocar o capitão no meio do campeonato. Que é o que ele fez. Ele trocou o técnico no meio do campeonato, um técnico que estava indo bem, que passou a ir bem, porque ele começou mal. Falando bem, francamente, eu não gosto de ficar também falando coisas que eu não acredito. O Mandetta começou mal. Se eu for julgar o Mandetta por 2019, eu diria que ele foi um desastre, porque não só ele desmontou mais médicos, como ele não comprou teste, ele não expandiu UTI, ele não comprou EPI, que são os equipamentos profissionais individuais, ele não promoveu o isolamento social no momento certo, cometeu vários deslizes, entendeu? Em 2019. Agora ele estava acertando o passo. E justamente quando ele tem o apoio de prefeitos e governadores e começa a se esboçar uma estratégia única
nesse momento você demite o ministro e coloca uma pessoa que nunca passou na porta do SUS. Eu não estou aqui julgando se a pessoa é boa, se é ruim. Eu nem conheço, a bem da verdade. Olha que eu tenho mais de 20 anos de vida pública, eu nunca ouvi falar. Mas a gente sabe pelo currículo, a pessoa não conhece o SUS, não sabe o que é o SUS. Isso é muito delicado, porque para aprender o que é o SUS, você vai levar o tempo da pandemia. Essa pandemia, se Deus quiser, vai acabar, ele não terá aprendido o que é o SUS até o final da pandemia. Não por incapacidade, porque, repito, eu não conheço. Não é por incapacidade, pode ser a pessoa mais capaz do mundo. Mas é que o objeto é muito complexo. O SUS é muito complexo. É uma vida dedicada ao SUS para você compreender o SUS e aperfeiçoar o SUS. É uma engrenagem extremamente delicada que exige muita atenção, muito diálogo, tudo é feito por pactuação. Você não consegue impor a sua vontade, então você tem que ter uma capacidade de discernimento e de convencimento muito grande. Então, me parece que nós fizemos uma péssima troca, e aí eu não estou julgando os personagens, estou julgando o currículo de cada um até aqui. E no pior momento. Então, eu diria que a população está muito certa, 64% dos brasileiros estão muito certos em dizer que foi uma péssima oportunidade. Não devia ser feito isso. Veja, eu acho a sua avaliação bastante equilibrada. Inclusive, eu queria agregar um pouco, para reforçar o seu argumento, da gestão do atual Ministério da Saúde. Na verdade, houve agora todo esse destaque, mas nós já vimos denunciando há algum tempo, todo o pessoal que milita na área da saúde, que o Mandetta tinha sido um ministro extremamente omisso. Só para a gente lembrar, o governo desenvolveu uma política de rearmamento da população, ou de armamento da população, que tem uma incidência direta sobre as condições de saúde, os problemas de saúde do povo brasileiro. O Mandetta nunca disse uma palavra. O governo brasileiro se caracterizou por liberar uma quantidade absurda de agrotóxicos para serem utilizados pelo agronegócio no Brasil. O Mandetta não deu uma palavra, até porque ele é vinculado ao agronegócio. O Brasil teve uma mudança na sua política de trânsito, que é uma coisa que mais incide sobre os indicadores de saúde do Brasil. Essas causas externas são, creio que hoje, a segunda causa de morte no Brasil, e o Mandetta, como ministro da Saúde, ficou calado. E, por fim, ele ficou calado até no momento que o Ministério da Justiça começou a discutir uma nova legislação tributária para os cigarros que são produzidos no Brasil. Então, na verdade, ele se caracterizou por uma omissão e por uma ação, como você disse, extremamente negativa, e você conhece o Mais Médicos, porque eu posso dizer com toda a certeza, eu passei por 3 ministros da educação e nenhum deles teve a coragem política que você teve de romper com o poder da corporação médica e discutir um programa como foi o programa Mais Médicos. Então, o quarto grande problema dessa gestão foi acabar com um programa que era extremamente importante para o Brasil como um todo. E você também falou aí do fato de que nós agora é que vamos ver, de fato, o que foi que a gestão atual fez. Porque essa primeira parte ela é extremamente importante, mas ela é muito menos complexa do que você garantir leito de UTI, equipamento de proteção individual, garantir leitos que não são de UTIs também, comprar respiradores. Né? Nisso aí houve uma imprevidência, realmente. Essa fase agora é a fase do aconselhar, organizar, recomendar, mandar. Não é? É lógico que ele teve o grande mérito de ter enfrentado o Bolsonaro, que como você disse,
o nosso segundo adversário. Um é o vírus, o outro é o verme, né? Como você falou. Bom, mas eu, de todo jeito, já que você citou a pesquisa, e a pesquisa ela é indicadora de algumas coisas, mas eu fiquei também um tanto incomodado com essa pesquisa. Eu queria ver se você faz uma avaliação sobre isso, apesar de, nessa semana, o Atlas ter feito uma pesquisa que mostra uma queda mais consistente da avaliação de Bolsonaro e também da avaliação da postura dele na pandemia, mas essa pesquisa Datafolha de hoje, quando perguntam o que é que as pessoas acham da avaliação do presidente, 37 aproximadamente acham que ele foi mal, mas 34 aproximadamente acham que ele foi bem. Como é que a gente consegue explicar esse tipo de posicionamento da população? Não sei se você viu a pesquisa hoje, eu vi agora na Globo, eu não sou muito bom de guardar números, mas eu tenho a impressão que a correlação era mais ou menos essa. E um terço que não sabia muito bem, se ele foi mal, enfim. Mas se tem uma coisa que é gritante para quem tem um mínimo de conhecimento e um mínimo de racionalidade, é que a intervenção do Bolsonaro foi desastrosa. Como é que você explica um pouco ainda haver tanta gente imaginando que ele está agindo corretamente? Olha, Humberto, tem várias coisas a considerar. Primeira delas, eu precisaria estudar um pouco mais o que eu vou falar agora. Mas a minha impressão é que o Datafolha, como é um instituto que faz pesquisa de campo, e como você não pode fazer pesquisa de campo hoje, em função do isolamento social, eles tiveram que migrar para outra plataforma. Estão fazendo pesquisas por telefone. Isso muda um pouco o padrão da pesquisa. Por isso que o Datafolha está destoando de praticamente todos os outros institutos. Então, vamos aguardar um pouquinho a evolução dos dados, mas eu acho que houve um desgaste do Bolsonaro, consideradas todas as pesquisas até aqui divulgadas. Se você pegar uma, você pode ficar na dúvida. Mas quando você pega o conjunto das pesquisas, a impressão que dá é que houve um desgaste. Obviamente que é um momento em que os estadistas do mundo estão surfando em popularidade. Você pega o Alberto Fernandes, recém-empossado aqui na Argentina, ele está com quase 80% de aprovação, contra um terço do Bolsonaro. O Bolsonaro está menos da metade da aprovação do Alberto Fernandes, que acabou de tomar posse, em condições extremamente desfavoráveis. Porque o governo Bolsonaro, as pessoas às vezes não compreendem, mas é um governo de continuidade ao governo Temer. Ele não é um governo de ruptura com o Temer, é um governo de continuidade. Tanto é que a política econômica do Guedes, que lasca o trabalhador, é acompanhada pela base de apoio ao governo Temer. A mesma base de apoio que apoiava o Temer, rigorosamente a mesma, está votando os projetos do Guedes, que tira direitos dos trabalhadores. Então, mesmo o Bolsonaro tendo herdado uma agenda e dado continuidade à agenda econômica do governo Temer, sem tirar nem pôr, na verdade, ele até piorou um pouquinho a agenda do Temer, que era menos ostensiva contra o trabalhador do que a do Bolsonaro. O Alberto Fernandes, recém-passado, está com mais do que o dobro da aprovação do Bolsonaro. Isso vale para vários governantes que melhoraram seu desempenho nas pesquisas de opinião. Até o Pinheira, que estava mal para chuchu, deu uma recuperada. O Macron, que estava apanhando bastante lá dos coletes amarelos, deu uma melhorada. Para não falar daqueles que estão liderando seus países aí com muito conhecimento de causa. O caso de uma Angela Merkel. Eu não tenho alinhamento ideológico com a Angela Merkel, muito pelo contrário. Mas eu não posso deixar de reconhecer que ali tem uma chefe de Estado que conseguiu, nesta semana, vencer o vírus. Quando é que você vira o jogo contra o vírus, Humberto? Você que é médico sanitarista, entende do assunto.
Quando o número de internações é menor do que o número de altas que você dá para as pessoas voltarem sãs para casa, você ganhou do vírus. Significa que o teu sistema de saúde vai começar a liberar leito, que é o que está acontecendo essa semana na Alemanha. A Alemanha começou esta semana a liberar leitos. Ou seja, tem menos gente internada do que tinha semana passada. Mais gente está voltando para casa do que sendo internada. É uma vitória extraordinária pelo tempo decorrido. Então, nós estamos falando o seguinte, agora é general. Se você tem um bom comandante, você vai sair do isolamento social mais rápido. Isso vai ser bom para a saúde e para a economia. É mentira essa coisa de colocar ou uma coisa ou outra. É mentira. Nós temos que entender que isso é uma grande mentira. Quanto mais capaz o comandante para derrotar o vírus, menos fragilizada vai ser a economia, mais vidas serão salvas. É uma coisa e a outra, e não ou a outra, como o Bolsonaro está querendo vender. Por isso que ele não está bem na comparação com os chefes de Estado que têm postura. Né? Aí, então tem isso. Agora, uma terceira e última coisa que eu queria colocar para você. Existe gente que comunga valores com o Bolsonaro no país. Esse país tem um passado muito complicado. Esse país é um país escravocrata, racista. Esse país tem muito preconceito. Você sabe que o quanto tem de preconceito no Sudeste, no Sul-Sudeste contra o Nordeste, quanto isso é estimulado, a divisão das regiões, a divisão das raças, a divisão de gênero, quanto isso foi estimulado no país a vida inteira, contra pobre, contra preto, contra nordestino. E, infelizmente, você tem uma base que eu estimo que esteja entre 15% e 20%, que gostam do Bolsonaro pelas piores razões. Pelas piores razões. Que é justamente aquele presidente que traz de volta o nosso passado. Um passado que nós deveríamos estar pensando em superar. E ele representa o reposicionamento desse passado. Um passado de mandonismo, de patrimonialismo, um passado racista. Ele representa esse passado. Infelizmente, esse passado não é tão longínquo. A ditadura militar, ela acabou outro dia. E ele representa a ditadura militar. Ele representa a tortura. Ele representa a violência. E, infelizmente, nós temos aí entre 15% e 20% da população que, se pudessem, votariam por uma ditadura no país. Que, se pudessem, revogariam a Lei Áurea. Se pudessem. Então, ele vai ter uma base de apoio nunca inferior a 20%. Na minha opinião, nós temos que nos habituar com essa tragédia que é 1/5 da população brasileira comungar os valores do Bolsonaro. Então, nós temos um longo trabalho de educação a fazer para convencer as pessoas de que a violência e o preconceito, de que o obscurantismo, de que você violar preceitos científicos, que isso não é um caminho para uma civilização, que o desrespeito não é um caminho para a civilização. Então, temos aí uma tarefa a cumprir. Mas ele, infelizmente, ele verbaliza o que uma parcela da população entende que é o correto. Agora, não são 30%. Você pode ter certeza disso. O Bolsonaro vai estar com 70% de aprovação se ele estivesse fazendo a coisa certa. Ele está com 33%, 34%, 35%, depende da pesquisa, 28%, mas a população que comunga os valores dele é menor. Porque eu não acho que o brasileiro seja intrinsecamente uma pessoa que deseja a violência, a ditadura, a intolerância no nosso país. Então, mas temos um trabalho político a ser feito. Né? Não é fechar os olhos para isso. Pelo contrário, é olhar para isso como um fenômeno desafiador, mas não se intimidar diante dele. É ir para o debate, para o diálogo com os nossos irmãos brasileiros,
nossas irmãs, e conversar. Olha, não é por aí. Não é com violência, não é quebrando a República, como ele faz. A todo momento ele está hostilizando um poder da República, seja o Congresso, seja o Supremo, seja um governador, seja a mídia. A impressão que dá é que ele só gosta dele mesmo, que ele não gosta de mais ninguém. Agora, veja bem, assim, concordando com o que você está dizendo, se a gente olha, por exemplo, uma outra pesquisa que saiu essa semana, acho que na quinta-feira, aquela pesquisa do Atlas, ela mostra um resultado um pouco diferente. O Bolsonaro muito mais lá para baixo, a rejeição, a postura dele durante a pandemia muito maior, mas, sem dúvida, eu também concordo com você que há uma parcela da população brasileira que pensa dessa forma equivocada. Agora, qual a consequência disso, né? Hoje você observa que o Bolsonaro, do ponto de vista do apoio parlamentar, ele está muito restrito. Ele agora está fazendo um movimento para tentar se aproximar do centrão, tanto na Câmara quanto no Senado, e, com isso, ganhar uma base de sustentação para tentar enfrentar não somente nós da oposição, mas principalmente o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, mas se realmente ele tiver um entendimento no nível que o Centrão costuma fazer, também será uma quebra de todo esse discurso moralista, falso moralista, né? Que até agora não negociou nem discutiu ministérios com ninguém. Se a gente analisa do ponto de vista institucional, também, talvez apenas nessa parcela aí das Forças Armadas que o sustenta, na oficialidade mais de baixo, ele deva ter apoio. E na sociedade, isso. Digamos que ele tenha hoje 20% de aprovação. O que eu quero que você dê uma opinião é o seguinte, e eu tenho visto as suas postagens, o Brasil não suporta mais Bolsonaro. Nós não conseguiremos avançar em nada, nem nessa pandemia, nem na retomada do crescimento, nem nada que signifique um avanço para o Brasil com o Bolsonaro governando o país. Em que condições, então, fica essa discussão que está sendo levantada por setores do próprio PT, por alguns outros setores da esquerda, que é o fora Bolsonaro? Qual é a sua posição? Em que momento isso vai acontecer? Ou é possível se levar uma luta dessa contra um presidente que ainda tem pouco mais de 20% de aprovação, vamos dizer assim, no cenário mais otimista para a oposição? Olha, senador, eu acho que a situação ela tende a se deteriorar em função do fato de que o governo, ou seja, se der certo é por acaso, porque as medidas do governo vão na contramão, né, de tudo que é recomendável, tanto do ponto de vista da saúde pública quanto do ponto de vista da economia. Agora mesmo, está tendo uma queda de braço entre o Congresso e o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não quer mandar dinheiro para prefeitos e governadores, compensando a queda de arrecadação, que é natural num processo de isolamento social. Da mesma maneira que ele queria dar R$200 para cada família, e nós exigimos um salário mínimo, acabou ficando em 600, mas a nossa pedida era no mínimo um salário mínimo, e ele ofereceu R$200. Ele está oferecendo R$200 para prefeitos e governadores. O equivalente a isso. Ou seja, ele quer tratar prefeitos e governadores do mesmo jeito que ele quis tratar as famílias brasileiras, na base da moeda. Só que a arrecadação está caindo mais de 30%. Chega a cair 40% em alguns estados. Acho que nós participamos juntos de um debate com os governadores do Nordeste, em que a média de queda da arrecadação em março, que é um mês atípico, porque pegou no meio o isolamento social, caiu 40%. Então, como é que o Bolsonaro regateia recursos para governadores e prefeitos, lembrando que quem cuida da saúde, da educação básica,
quem cuida da segurança pública, são prefeitos e governadores. Então, A limpeza pública, as prefeituras, né? não tem como um prefeito sobreviver à pandemia, porque o prefeito, ele não pode emitir moeda, pode. Ele não pode no Brasil, em outros países até pode, mas não pode emitir dívida. São Paulo, que é uma cidade rica, né, não pode emitir dívida sem autorização do governo federal. Não pode contrair empréstimo. Então, ou o governo federal entra em cena, ou nós vamos ter um problema gravíssimo federativo, ainda mais agora que vamos eleger novos prefeitos. Quem é que vai conseguir administrar uma cidade quebrada em 2021? Não tem como, se a União não assumir a responsabilidade. Então, da mesma maneira que nós tivemos um embate com o governo federal para obrigá-lo a pagar mais de R$ 200, nós vamos ter que ter um embate para ele garantir empréstimo para as empresas e garantir recursos a fundo perdido para estados e municípios. Como eu não acredito que ele vai fazer isso, porque ele tem uma cabeça muito quadrada, ele próprio nem sabe o que está fazendo. O Bolsonaro não tem ideia das coisas. Mas a gente sabe quem é o Guedes. O Guedes veio do mercado financeiro. A única preocupação dele é com a saúde dos bancos. Não está preocupado com a sua saúde, com a saúde da família brasileira. Está preocupado com a saúde dos bancos, que é de onde ele veio. Então, eu fico me perguntando qual é a sustentabilidade que isso vai ter. Então, o que você falou agora que ele começa a lotear o governo? Na verdade, ele já vem há algum tempo loteando o governo. Só que agora ele vai começar por baixo, né? Agora ele vai acelerar o loteamento do governo. Isso é uma medida já de desespero. Já é uma medida de desespero em busca de base de apoio que ele vê que está perdendo, porque ele não tem um projeto para esse país. Ele não tem um projeto. Humberto, eu fui ministro da Educação durante 7 anos. Eu nunca perdi uma votação no Congresso Nacional. Olha, nós aprovamos lá ProUni, expansão das federais, criação dos institutos federais, aprovamos Enem, aprovamos Piso Nacional do Magistério, aprovamos Fundeb, Caminho da Escola. Nós conseguimos montar a maioria com um projeto. O projeto era bom, os deputados vinham votar com a gente. Você, na saúde, quantos projetos não foram aprovados por consenso? E você não saiu. Eu nunca tive uma indicação política no Ministério da Educação, nunca tive que ceder nada. Eu apresentava e falava, o projeto bom para o país é esse aqui. Então, ele começa desesperadamente e correndo atrás do prejuízo, e a gente sabe em troca do quê? Que essa turma não brinca em serviço. Quando o governo é forte, é natural você querer nomear pessoas indicadas pelos partidos. Quando o governo é fraco, ele fará isso pelas piores razões. E aí não é ele que vai escolher quem ele vai colocar na vaga. É o partido que vai escolher quem vai entender os seus interesses e não os interesses do país. Então, hoje, ele é um presidente fraco do ponto de vista de base parlamentar, e isso é um péssimo presságio para o país e para o governo. Porque um governo fraco perante o parlamento, num momento em que nós precisamos tomar medidas praticamente semanalmente para tirar o país o quanto antes dessa situação, é o pior dos mundos. Mas isso é o fato de que não há líder no país. O chefe do executivo não chefia nada. Ele tem que pedir autorização, teve que pedir autorização até para os militares para poder demitir o Mandetta. Ou seja, ele tem que pedir autorização até para fazer o errado. Então, veja você a situação que nós nos encontramos. Então, não é uma pessoa preparada para estar onde ele está. Ele, durante 27 anos, demonstrou completa falta de capacidade para gerenciar qualquer situação. E foi cair justamente essa no colo dele. Então, é uma situação... Agora, eu concordo com você. E eu falei, eu acho que o Datafolha está com problemas. Se você olhar o conjunto das pesquisas, você vê que houve um desgaste e numa situação em que
maioria dos governantes teve um aumento expressivo do apoio popular. Na verdade, essas colocações que você faz, eu acho que elas são muito relevantes, muito importantes, mas eu queria pegar um outro assunto, a gente já pensando um pouco perspectivamente, né? Muita gente está escrevendo aí, muitos pensadores, e você, como uma pessoa que tem uma formação intelectual sólida, tem formação na área filosófica, na área de ciências políticas. O que é que você pensa do mundo pós-pandemia? Por exemplo, muita gente está dizendo que, do ponto de vista geopolítico, a China deve passar a exercer uma influência muito grande, a própria Europa, a União Europeia, tem construído uma visão um pouco diferenciada da postura da China ao longo de todo esse episódio e do que vai acontecer mais para frente, diferentemente dos americanos, né? Quer dizer, muito diferente a postura de um e outro, enquanto a China está procurando, na medida do possível, apoiar vários países com aquilo que ela tem de produção, de equipamentos, de conhecimento, enfim, os Estados Unidos estão confiscando equipamentos que outros países estão comprando, enfim. Essa é uma questão. O que é que muda do ponto de vista geopolítico mais para frente? E o outro, o que é que muda do ponto de vista do debate sobre o papel do Estado? Né? Essa pandemia ela deu uma demonstração clara de que, sem um Estado forte, é muito difícil você experimentar certos episódios, certas situações que podem até mesmo comprometer o capitalismo como um todo. Você acha que a visão neoliberal ela vai perder mais espaço? Uma visão de que o Estado tem um papel maior a exercer, seja do ponto de vista das políticas públicas, seja do ponto de vista até mesmo da atividade econômica em cada país? Humberto, vou começar pelo final, porque isso ajuda a explicar a questão geopolítica. O mercado ele tem atributos consideráveis. Ele é responsável por grande parte da riqueza que foi acumulada ao longo dos últimos séculos, mas ele é, por definição, o reino da insegurança. Ele é por definição. Por que ele é o reino da insegurança? Porque nem o empresário e nem o trabalhador são capazes de prever com muita precisão o que será da vida da sua empresa ou do seu emprego dali a 3, 4, 5, 10 anos. Nem sabe se vai estar empregado o ano que vem na mesma empresa, nem o empresário sabe se amanhã vai aparecer um concorrente dele e vai deixar ele para trás. Não vai conseguir mais vender um produto. Então, o mercado é o reino da insegurança, é o reino da disputa. E você não sabe o resultado da disputa antes da disputa acontecer. Então, quando você entra como empresário, como trabalhador, você sabe que você está concorrendo, ou vendendo a sua força de trabalho, ou mobilizando o seu capital na concorrência com os demais capitais. Então, é o reino da insegurança. O Estado é o reino da segurança. Um Estado que não promove a segurança não é um Estado. O Estado, por definição, ele nasce já provendo o quê para os cidadãos? Lá atrás, estou falando da Constituição do Estado Nacional. O primeiro bem público provido pelo Estado Nacional foi a segurança. Você criou um aparato de repressão contra condutas desviantes de piratas, assaltantes, pilhadores, violadores, você tinha de tudo. Você montou um aparato estatal para prover segurança. Montou um exército para defender a nação da ameaça estrangeira, montou a polícia interna para defender o cidadão da agressão de um conterrâneo. Então, primeiro bem público que você forneceu, segurança. Só que esse conceito de segurança ele foi se ampliando ao longo dos séculos. Passou a envolver a educação das crianças.
passou a envolver o cuidado com os enfermos, passou a envolver a provisão de recursos para quem não pudesse mais trabalhar. Chegou uma idade que a pessoa não tem mais condições. Então, todo o aparato assistencial. Então, você vai vendo que o Estado, que foi criado sob a égide da segurança, foi ampliando o seu escopo para dar ao cidadão aquilo que não pode ser objeto de risco. Saúde, educação, segurança, assistência à velhice, assistência às pessoas com deficiência. Tem uma série de atribuições que o Estado foi recolhendo para si, para oferecer para o cidadão. Hoje se fala em renda básica de cidadania, na esteira do Bolsa Família, que é o quê? Você prover o cidadão daquilo que todo mundo tem direito a ter. A partir daí, você vai para o mercado, você quer mais? Você vai trabalhar mais, vai arriscar mais, mas o Estado é aquele que provê. Essa fantasia dos neoliberais de eliminar uma perna desse arranjo é uma loucura. É voltar para a Idade Média. Você não consegue pensar numa vida civilizada sem o Estado. Então, é uma fantasia. Na verdade, é uma perversidade do neoliberalismo. O neoliberalismo querer convencer as pessoas de que nós podemos viver civilizadamente sem Estado, ou com o Estado mínimo. O Estado tem que prover segurança para todo cidadão. Ponto final. A partir daquele enxoval, saúde, educação, segurança, assistência, previdência, aí você vai discutir o resto. Quem vai ganhar mais por mérito, porque teve uma ideia brilhante, porque é um grande artista, porque é um grande cientista, porque tem... Bom, aí você discute em outro âmbito, mas o âmbito do Estado, não. Essa confusão toda gerou muitos efeitos no mundo. Economias desenvolvimentistas estão perdendo vigor porque os seus estados ficaram fragilizados desde o advento do neoliberalismo. E o que aconteceu foi que as sociedades que não abdicaram do Estado ficaram mais fortes. Então, você tem uma mexida no tabuleiro mundial, porque nações estão crescendo, porque estão sabendo combinar mercado e Estado, e outras estão definhando porque não sabem combinar mercado e Estado. Então, é evidente que vai haver uma mudança de comando no tabuleiro global, e isso cria muita tensão. Como é que o Brasil tem que se posicionar numa hora dessa? Se alinhando, o Brasil é muito grande para vir ir atrás de uma fila só, entendeu? Geralmente, quando você é muito fraquinho, quando você é muito fraco, você busca o conforto, né, de um bicho grande que te proteja. Mas o Brasil não tem vocação para ser protetorado americano. Nós nunca fomos um protetorado americano. Nós sempre tivemos boas relações com os americanos. Sempre, muitos anos foi o nosso principal parceiro comercial. Décadas. Depois da Inglaterra, vieram os Estados Unidos como grande parceiro. Mas até os anos 20, não eram os Estados Unidos o nosso maior parceiro. A Inglaterra tinha investimentos aqui superiores aos americanos. A gente falava das empresas inglesas no Brasil, no ramo da energia, no ramo das ferrovias, no ramo da construção de cidades. Comunicações. Vários bairros aqui em São Paulo foram planejados por companhias inglesas. Então, os ingleses tiveram uma presença enorme no Brasil. Os americanos têm 100 anos que ganharam força no Brasil. Isso tende a mudar. Quem importa mais produtos brasileiros é a China, não são os Estados Unidos. Então, essas coisas mudam. Por isso que o Brasil, sendo do tamanho que é, você não pode fazer opção ideológica. O Trump está certo em tudo, o Xi Jinping está errado em tudo. Isso não existe para um país do tamanho do Brasil. O Brasil tem que se conduzir com a maturidade
compatível com o seu tamanho e com a sua importância na geopolítica mundial. Agora, que a geopolítica está sofrendo as consequências desses arranjos todos, está. A China tem um Estado forte e tem um mercado cada vez mais forte, inclusive interno. Externo, porque ela exporta muito, mas interno. A China exporta mais de $1 trilhão, para você ter uma ideia. Imagina você, mais de $1 trilhão. Então, o mercado externo para a China é muito importante, mas o interno também é. Então, a China, ela tem Estado, tem mercado interno, tem mercado externo. Você não brinca com um país desse, que, aliás, nunca nos desrespeitou. Então, esse alinhamento automático, seja quem for, não é próprio do tamanho do Brasil. É próprio de uma mentalidade colonizada, que é a cabecinha do Bolsonaro, que acha que se rezar o Pai Nosso para o Trump, que o Trump vai nos tratar de forma diferenciada. Quem é que pegou os nossos respiradores, as nossas máscaras? Quem que interceptou uma carga que vinha para o Brasil? Foi o Trump, não foi? Então, a gente tem que ter cuidado, porque o Trump está, com razão, pensando nos americanos. Então, não precisa o Bolsonaro pensar nos americanos, já tem quem pense por eles. O Bolsonaro tem que pensar nos brasileiros, o que mais convém para a gente. Com certeza. E o que convém para a gente é abrir mercados, é ter mais parceiros. Eu me lembro do Lula. O Lula fez cúpula com os árabes, cúpula com os africanos, cúpula com os asiáticos, G20, BRICS, abria. País do tamanho do Brasil, o Bolsonaro, você vê como ele vai se fechando tanto que hoje ninguém respeita mais ele, nem o Trump. Então, quando você não se dá o respeito, você não vai ser respeitado por ninguém. Com certeza. Já que você puxou esse tema da renda básica, não é? E acho que foi muito boa essa decisão do Congresso, o debate todo que nós travamos. Vários países estão sendo obrigados a aderir nesse momento a coisas semelhantes. E a gente tem todo um debate também perspectivo, né? Que com o processo de ampliação do desenvolvimento tecnológico, com o avanço da inteligência artificial e a substituição e até mesmo o fim de determinadas profissões, e alguns autores falam até da irrelevância dos trabalhadores ou de uma parte significativa da sociedade, no momento em que nós vamos a continuarmos nesse processo, chegando a um grau de desigualdade impensável, inimaginável, não é? E alguns falam que, no futuro, se nós não quisermos ter aí um quadro trágico de desigualdade, de irrelevância de uma parte importante da população, a ideia de os países terem uma garantia para a sua população de uma renda básica seria uma forma até mesmo do capitalismo poder se reproduzir, porque por mais que eles criem inovações, é preciso que haja alguém que consuma essas inovações, esses novos produtos, esses novos serviços. Você acredita num debate mais forte sobre esse tema do rendimento básico? Hoje, nas Filipinas, a gente tem... Nas Filipinas, não. Na Finlândia, nós temos. Nas Filipinas, o Duterte está matando quem sai no meio da rua. É outra história. Mas lá nas Filipinas, agora, com a primeira-ministra de centro-esquerda, uma jovem e tal, eles ampliaram uma linha de renda básica, outros países estão discutindo isso. Você acha que isso é um tema do futuro ou não? Ou como é que a gente vai enfrentar esse processo do desenvolvimento tecnológico, que, ao mesmo tempo, é extremamente excludente, ele gera desigualdade? Será que o que vai acontecer é uma desaceleração desse processo de substituição em termos de novas tecnologias? O que é que você pensa sobre isso? Muita gente está preocupada em saber o que é que vai ser o mundo depois dessa pandemia. Olha, Humberto, nós tivemos a oportunidade de participar de um governo que, ao seu tempo, acabou com a fome no Brasil.
e acabou com a fome no Brasil, basicamente com o Bolsa Família. Eu fico imaginando o que seria do Nordeste hoje. Eu me lembro das cenas que eu assistia no Fantástico, na televisão, quando tinha seca no Nordeste, quando tinha crise econômica no Nordeste. Qualquer coisa que acontecesse, por mais singela que fosse, desestruturava a economia nordestina e o tecido social se esgarçava. A gente via as pessoas na rua, atrás de água, atrás de comida. Era uma coisa de doido. O que o Lula percebeu? Que com um pequeno, nem foi tão grande assim, gente. Foi com ajuste de orçamento. A gente conseguia. Na verdade, o Bolsa Família foi uma iniciativa. Mas nós temos muitas iniciativas no Nordeste que compuseram uma espécie de enxoval para a região. Porque teve o Bolsa Família, teve a Cisterna, teve o Luz para Todos, teve a expansão das universidades federais, teve a criação dos institutos federais nas cidades polo. Então, teve a transposição, teve muita coisa que somou e fez pelo Nordeste o que nenhum outro presidente tinha feito até então. Aí se explica a gratidão do Nordeste ao Lula até hoje, porque mudou a vida do nordestino, mudou. Então não tem como deixar de reconhecer, não tem como deixar de atribuir aos nossos governos essa mudança estrutural da economia e da sociedade nordestinas, para o bem do Brasil inteiro. É isso que as pessoas não conseguem entender. Para o bem do Brasil. Porque o desequilíbrio regional ele provoca disrupturas em todo canto. São Paulo já estava começando a receber tanto nordestino que esvaziar o sertão nordestino, ia esvaziar a Zona da Mata, esvaziar tudo. Nós vamos desertificar o Nordeste se nós continuarmos a fazer o que vínhamos fazendo até o Lula chegar. Hoje, eu não vejo mais migração. Aquelas ondas migratórias não existem mais. Por quê? Porque o equilíbrio regional se impôs pela política pública. Porque se não fosse a política... De novo, o Estado. O Estado corrigindo desequilíbrios regionais. Porque o mercado jamais faria isso, Humberto. Como é que o mercado vai resolver o problema de uma região? Então, por isso que eu falo que esse pensamento neoliberal, que uma pessoa com uma perna só pode correr mais do que uma pessoa com duas. Não é possível que alguém acredite numa loucura dessa. Por que eu estou resgatando essa questão do desequilíbrio regional dentro de um país? Porque nós precisamos resolver o problema do desequilíbrio regional dentro do mundo. Os desequilíbrios são muito graves. Quando a Europa reclama das migrações, né, de sírios, de africanos, né, de vários países, da Tunísia, da Argélia, do Egito, para a Europa, é que nós temos um imenso desequilíbrio regional no mundo. Estados muito ricos do lado de estados muito pobres. Eu acho que chegou a hora do mundo dar um passo, sabe? E essa pandemia poderia estimular a imaginação das pessoas. Se nós tivéssemos uma renda mínima, né, no estilo Bolsa Família, o Lula tentou exportar isso para o mundo. O Lula tentou falar com o G20 para criar um Bolsa Família mundial. Porque se nós criássemos um Bolsa Família mundial, acho que com 5% do orçamento militar, com 10% do orçamento que se gasta em armas no mundo, a gente matava a fome da população. E aí você ia verificar o seguinte: esse dinheiro injetado nas comunidades mais pobres faz florescer a agricultura, faz florescer a educação. Com a educação, você melhora a produtividade do trabalho, você melhora as condições ambientais. Porque hoje um grande problema nosso, depois da pandemia, vai se colocar de novo o problema do aquecimento global, da desertificação de áreas imensas do planeta, do degelo nos polos da Terra, que provocam aumento dos oceanos, desequilíbrios medonhos. Quem está provocando esse desequilíbrio é o homem. E a pobreza tem muito a ver com isso. Então, se você buscar formas mais inteligentes, aquilo que... Hoje tem uma entrevista na Folha, acho que na Folha do Domênico De Masi,
que ele fala, nós temos que repensar o modo de vida. Nós estamos vivendo uma vida alucinada. Nós vamos repensar o nosso modo de vida. Será que alguns precisam de tanto e outros de tão pouco? Será que não tem como repensar o equilíbrio? Será que é razoável imaginar? Tem um ser humano no mundo que tem mais de 100 bilhões de dólares. Vamos supor que ele tenha 10 filhos. Não tem, mas vamos supor que tenha 10 filhos. Você acha razoável um ser humano, porque nasceu no seio de uma família, herdar 10 bilhões de dólares? Qual o mérito dessa pessoa? Será que não era razoável estipular? Tem aquele economista francês, o Piketty, né? Thomas Piketty, que fala, será que não era razoável imaginar um limite máximo para alguém herdar? Será que um limite... Se alguém precisa mais de 100 milhões de dólares de herança? Estamos falando de 500 milhões de reais. Será que alguém precisa de meio bilhão de reais de herança? Será que você não garante o direito sucessório estabelecendo certos critérios? Não estabelecer um imposto sobre herança para grandes fortunas, por exemplo? Né? E com isso você compõe um fundo para investir em ciência, para investir em vacina, para investir em combate à fome, para investir contra o aquecimento global e novas tecnologias. Está tudo à mão. Nós devemos aproveitar esse desastre que é essa pandemia para fazer a reflexão sobre o modo de vida. Como é que a gente quer viver? Vale a pena tanta miséria, tanta riqueza em meio a tanta miséria? Ou será que isso tudo não é um chamado a uma busca de equilíbrio maior? Eu sou pró-equilíbrio, porque eu acho que o equilíbrio é mais bonito, porque quando a gente fala, os caras falam, não, eu sou pela meritocracia. Bom, mas nada mais meritocrático do que você estabelecer um equilíbrio entre todos os seres humanos. Porque aí vai se destacar alguém que terá competido com pessoas nas mesmas condições que ele. E aí sim, vai ser bonito, né? Um cara que joga bola, o outro que toca violão, o outro que toca piano, o outro que fala que é poliglota, o outro que é biólogo, o outro que é médico. Mas todo mundo teve ali as condições de se desenvolver. Então, o equilíbrio, ele é o maior amigo do mérito. Ele é o maior amigo. Porque ele estabelece condições de que todo ser humano tem condição, vai poder desenvolver o seu potencial criativo, a sua vocação. E é isso que a gente está aqui para garantir. Coisa bonita que foi abrir as portas das universidades para os pobres. Pô, coisa linda. Gente que nunca imaginou poder estudar, está fazendo medicina, engenharia, direito, administração, enfermagem, magistério. Gente que, eu sou filho de pobre e jamais vou poder entrar numa faculdade. Hoje pode. Mas foi o trabalho de muitos brasileiros para a gente chegar até aqui. Para abrir essas portas. Agora, você imagina que há hoje um clima no mundo, aqui no Brasil, com certeza, ainda não há. Embora, por exemplo, alguns economistas estejam mudando um pouco a visão deles sobre o peso que a desigualdade, e uma desigualdade brutal como a que existe no Brasil, tem no sentido de impedir o desenvolvimento, mas eu falo do ponto de vista dos governantes em nível internacional, dos pensadores, dos empresários, né? Tem muita coisa que eu acho que é da boca para fora. Você pega aí o dono da Ambev, um homem que tem uma fortuna de 100 bilhões de reais, aí, algo em torno de uns 20 bilhões de dólares, reclamando da desigualdade do Brasil, como se ele não tivesse nada a ver com isso. A gente vê governantes aí, como o Macron, que tentou exatamente implementar na França um modelo para quebra desse Estado que eles consideram que na França ainda é muito grande. Será que dá para a gente acreditar? E hoje ele está falando de discutir o que não... Ele usou um termo, o indiscutível, não é? Quer dizer, discutir
o coisas aí impossível. que viraram mitos, né? Um dos mitos é esse, que o Estado não pode crescer, que é o mercado que deve resolver tudo. Na sua visão, você é otimista em achar, pelo menos dentro daquilo que foi a social-democracia ou dos liberais democratas sinceros, alguma chance de uma reflexão diferente em cima dessa linha do que a gente está vendo e de que a pandemia do coronavírus está criando? Quer dizer, a pandemia do coronavírus está mostrando como é frágil essa sociedade, como é frágil tudo que a gente tem construído, algo que é invisível, pequenininho, é capaz de destruir tantas conquistas econômicas importantes. Eu sei que a gente já está um tempo aqui, você deve estar um pouco cansado, mas se você quisesse fazer essa reflexão, eu acho que muita gente gostaria de ouvir o seu pensamento sobre isso. Qual é a sua crença numa mudança no modo de pensar das pessoas? Olha, primeiro assim, nós não estamos com uma grande safra de estadistas no mundo, né? Talvez o Papa só, né? Aqui no nosso país, nem vou comentar, mas pega assim, um país como os Estados Unidos, acho que faz muito tempo não tem um presidente tão ruim. Uma pessoa ostensiva, desagradável, desagregadora. Você não vê ali uma mensagem inspiradora, né? Fala, não, esse cara me inspira. Eu vou pensar um mundo grande, diferente, mais generoso, mais fraterno, a partir do que o Trump fala. É impossível, né? E como o nosso aqui sempre está macaqueando o Trump, então é aquela coisa de ficar investindo na discórdia, na desavença. Eu acho que isso é muito desagradável. A política é justamente uma espécie de... É quase uma vocação em que você consegue, pela palavra, reunir pessoas em torno de ideais, inclusive de novos valores. Eu falava há pouco de um novo modo de vida. Eu acredito que a gente vive errado. Eu tenho essa percepção clara. Não é possível que a gente não consiga organizar a sociedade de maneira mais racional. Isso vai beneficiar cada um de nós. Não vai beneficiar só quem a gente ajudar, né? Vai beneficiar cada um de nós. Porque o equilíbrio que nós... Hoje, os desequilíbrios são muito grandes. Então, começo dizendo assim, não vejo lideranças muito inspiradoras no mundo hoje. Contudo, esse momento grave que nós estamos vivendo, e não é de hoje, porque essa pandemia vem na esteira de uma crise severa em 2008. Nós tivemos uma crise em 2008 muito severa, 12 anos atrás. Agora, mal saímos dela, vem uma nova crise, que é de caráter sanitário, mas a primeira não foi resolvida ainda e vamos ver como fazemos com a segunda. Esses momentos, você tem que enfrentar a conjuntura, mas também é o momento dos pensadores, dos estudantes, das lideranças políticas abrirem um pouco a guarda para pensar fora da casinha, sabe? Não dá. Então, quando eu vejo economistas que até outro dia estavam dizendo que o maior problema do Brasil era o ajuste fiscal e hoje dizem que o maior problema do Brasil é a desigualdade, me dá uma certa confiança. Falei, ó, está mexendo com alguma coisa. Quem não estava nem um pouco preocupado com desigualdade, agora está se mostrando sensível a ela. Mesmo que seja por oportunismo, é bem-vindo, porque está somando a verdadeira causa das nossas mazelas. Então, eu acho que esse momento, a crise de 2008, não abriu as perspectivas que eu imaginava. Eu imaginava que aquela crise pudesse abrir perspectivas emancipatórias, reflexões mais arrojadas, e não abriu. Não abriu. Então, na verdade, a gente é que faz a política, né? Se a gente não aproveitar esse momento para fazer uma reflexão mais profunda, nós podemos sair dessa crise e voltar para o mesmo lugar onde a gente estava, ou até pior. Porque depois de 2008, não só nós não fizemos uma reflexão sobre as causas daquela crise, como saímos pior da crise.
do ponto de vista de desigualdade, do ponto de vista da dignidade do trabalho, do ponto de vista da tolerância. Nós perdemos. Então, não está dado que nós vamos sair melhor dessa crise. Depende do que a gente for fazer, né? Com o nosso tempo de reflexão, com a pancada que nós todos sofremos. Todo mundo está mais fragilizado economicamente, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de tudo. Todo mundo está mais fragilizado depois do coronavírus. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos usar isso para nos engrandecer, ou vamos nos debilitar ainda mais? Então, uma crise nunca tem um desfecho por antecipação. Vai depender do que nós fizermos com ela. Então, nós estamos conversando aqui porque a gente confia que as pessoas que estão nos ouvindo vão se sensibilizar com esse discurso e vão se permitir pensar mais arejadamente, mais arrojadamente, para construir novas possibilidades. Mas não está dado isso. Isso é uma construção social. Não depende da vontade de um, depende da vontade de muitos. Mas eu não estaria aqui com você conversando, não estaríamos nós dois na política militando se a gente não acreditasse que há espaço para um despertar, né? A humanidade já demonstrou, em vários momentos, uma capacidade incrível de criar um mundo novo. Eu me lembro que, no final da peste negra, né, que foi a peste bubônica, que pôs fim à Idade Média, os textos de época são devastadores. A impressão que dava é que o mundo tinha terminado ali. O mundo estava liquidado. 1/3 da Europa tinha morrido, para você ter uma ideia. Não obstante, isso foi no século XIV. Não obstante, logo depois, houve um renascimento, né? E a humanidade deu um salto a partir dali, que era impensável até aquele momento. Então, você vê que uma grande tragédia, a tragédia da peste negra no século XIV, abriu horizontes que ninguém imaginava. Então, a gente nunca sabe como é que nós vamos sair de uma crise, a não ser quando há disposição de lutar por uma coisa melhor. E capacidade de imaginação também. Porque não é só vontade, né? Você tem que realmente ter uma conjunção de fatores que permitem pensar mais longe. Mas eu sempre aposto que isso vai acontecer. Eu sou daqueles que acreditam que vai acontecer. Só para a gente concluir aqui, eu quero já, de antemão, lhe agradecer por essa conversa aqui bastante importante, bastante instrutiva, uma demonstração de que você é, sem dúvida, um dos melhores quadros políticos que não só o nosso partido tem, mas a esquerda. E acho que, no Brasil, dentre todos aqueles que estão na política, sem dúvida, você é uma pessoa extremamente diferenciada, que tem uma visão bem fundamentada em conceitos e na própria realidade. Eu queria exatamente que você passasse uma mensagem aí para o pessoal que está nos acompanhando, como é que você vê o desfecho desse processo que a gente está vivendo agora. Na verdade, durante todo esse período, eu diria até de 2013 para cá, no Brasil, os valores que têm sido estimulados, que têm sido cultivados, são valores do individualismo, são os valores de uma falsa meritocracia, são os valores da intolerância a todo tipo de indiferença, de diferença, né? E, na verdade, num momento como esse que a gente está vivendo, onde toda a sociedade está exposta aí a algo muito grave, e à medida que esse processo vai avançando e a gente vai começando a identificar perto de nós alguém que está doente, alguém que morreu, enfim, um parente, o que for, as pessoas vão tomando finalmente a dimensão do que está acontecendo, e nesses momentos se fala muito em solidariedade, em ajudar os outros, em respeitar as pessoas, em ver que está todo mundo no mesmo barco.
Você acha que, de alguma maneira, esse processo que nós estamos vivendo no Brasil vai nos ajudar a resgatar aqueles valores importantes que, de certa forma, sempre caracterizaram a sociedade brasileira, do respeito à diferença, da tolerância, ao mesmo tempo da solidariedade? Eu discordo daquela visão do Otto Lara Rezende de que brasileiro só é solidário no câncer. Isso não é um fato, mas recentemente estava, até agora, há pouco tempo, estava sendo assim mesmo, né? Então, eu pergunto a você se você acha que o que é que você acha que vai acontecer, qual é a sua mensagem para todo mundo, e se você acha que, de alguma forma, aqui no Brasil, a gente pode ser ajudado por tudo isso a enfrentar tanta coisa negativa e ruim que a gente enfrentou nesses últimos anos. Olha, eu acredito que tenha sido os 7 anos mais desafiadores dos últimos tempos. O Brasil tem uma história complicada, né? Não é uma história simples. Se você for estudar período colonial, o Império, a Velha República, ditadura Vargas, ditadura militar, não é brincadeira esse país. O país aqui não é brincadeira. É uma coisa séria. Mas os últimos 7 anos foram. Hoje eu vi um tweet que o cara dizia: 7 anos atrás era vem para a rua, agora é fique em casa. E entre uma coisa e outra aconteceu de tudo, né? Aconteceu de tudo entre o vem para a rua e fique em casa. Então, eu acho que assim, foi um período muito desafiador e, infelizmente, não foi bom para o Brasil, né? O que nós vimos de 2013 para cá não foi bom para o Brasil. Tudo se degradou, né? Emprego, renda, sociabilidade, respeito. Então, eu acredito que não tem mal que sempre dure, né? E meu pai dizia que os piores duram 7 anos. Não sei de onde ele tirou isso, mas era uma coisa que ele vivia me dizendo assim: quando a tua vida piorar muito, conta 7 anos que vai passar. Mas tenha fé que vai passar. Então, eu sempre sou otimista, Humberto. Eu sempre acredito que a vida vai dar um jeito, que a humanidade vai dar um jeito, que nós vamos encontrar com sofrimento, com menos ou mais sofrimento, nós vamos encontrar a saída. Eu acredito que o brasileiro tem a sua maneira de ser e de perceber as coisas, né? Ele vai olhando na medida das suas possibilidades. Nem todo mundo tem tempo para acompanhar tudo. A gente sabe que tem gente que acorda 3:30 da manhã para ir trabalhar, 4 horas da manhã para ir trabalhar. Chega à noite, às vezes tem uma terceira, quarta jornada de trabalho em casa. E não é brincadeira. A vida das pessoas é difícil, né? Mas à sua maneira, ele vai se posicionando, né? Então, não é porque nós vivemos esses 7 anos de muita confusão. Agora, o brasileiro foi submetido a um conjunto de desinformação que é um absurdo. O que nós desinformamos a sociedade ao longo desses anos, então não dá nem para cobrar nada, né? Mas, até pelos resultados, que são os piores da história, né? Acho que nunca tivemos tanta desgraça, né? Eu acho que nós vamos ter uma oportunidade de fazer uma reflexão e um balanço sobre isso. Eu acho que nós temos uma resistência razoável, né? É óbvio que as ameaças são grandes, mas a capacidade de resistência também é grande, e eu acredito que a gente vai sair dessa. Eu acredito que nós vamos sair mais fortes, até pela memória de um período recente em que tudo era muito diferente e melhor. Até por isso, eu tenho confiança de que a comparação vai permitir a superação. Valeu. Eu quero, Obrigado, então, te Humberto. agradecer mais uma vez, dizer Grande abraço, da minha senador. satisfação que você tivesse aceitado participar dessa live. E quero deixar um abraço para todos os companheiros e companheiras que estiveram conosco. Eu tenho certeza que todos gostaram, né?
E vamos continuar aí nessa nossa batalha para a gente construir um Brasil bem melhor. Um abraço a todos. Parabéns pelo trabalho, Humberto. Abraço Obrigado grande. mais uma vez. Valeu. Os artistas eles têm aproveitado a ferramenta para fazer shows, já que eles não podem sair de casa. Sim, todo artista